Fala, meu povo, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui a gente vai falar sobre decomposição vetorial, tá? Essa parte de decomposição vetorial é uma parte que a galera tem muita dificuldade, muitos alunos me perguntam aí de fato, porque você vai ter aplicação em força quando a gente está trabalhando leis de Newton, você tem uma aplicação em lançamento oblíquo, você tem uma aplicação nos barquinhos quando está descendo ou subindo o rio. Enfim, você vai ter uma aplicação de fato em todas as grandezas vetoriais. Então, você precisa dominar essa parte de decomposição vetorial. Então, abre a mente. É possível sim você aprender isso. Eu quero que você fique bem tranquilo, assista essa aula com a cabeça leve, porque você vai aprender de uma vez por todas aí decomposição vetorial. Vamos embora falar aqui sobre decomposição vetorial? Galera, primeira coisa que a gente precisa, claro que você vai precisar dominar a matemática, né? E você pode fazer uso da trigonometria para a decomposição vetorial. Mas vê, deixa eu ficar aqui no cantinho e eu vou te mostrar isso. Imagina esse vetor que está aqui, esse vetor que está de azul escuro, e ele vai ser um vetor, por exemplo, de velocidade, ou deslocamento, ou força, qualquer coisa. Veja o nome, decomposição vetorial. Se você for para o nome compor ou composição, é juntar. Decomposição é separar. Então eu vou pegar esse vetor, que eu vou chamar ele de um vetor qualquer V. Essa setinha em cima é só para a gente representar que é uma grandeza vetorial. E eu vou separar ele. Ô Isaac, por que separar esse vetor? Porque a gente trabalha nesse carinha aqui que está em cima, ó, no plano cartesiano, no eixo horizontal e no eixo vertical, x e y, né, ortogonais ali, 90 graus. Então eu vou trazer esse vetor para o eixo x e para o eixo y. Olha, o eixo x ele vai estar aqui na horizontal, geralmente a gente usa, né, dizendo que é x. E o outro eixo vai estar aqui na vertical, que é o eixo y. E aí eu vou separar, lembra do nome, decompor, vou dividir esse vetor em dois. Vou dividir ele aqui em x, é o tamanho dele, ou melhor, a largura dele, né? E eu vou ter a altura dele, que é o tamanho dele no eixo y. É saber qual é a largura desse vetor e qual é a altura desse vetor. É isso que a gente quer saber. Então, perceba que você vai ter esse vetor, esse tamanho aqui, que é a largura desse vetor no eixo x. Então, geralmente a gente chama isso aqui de Vx. É o vetor V no eixo x. E no eixo y, você vai ter, ó, esse Vy. Vy é a altura desse vetor. Se eu tenho esses dois vetores Vx e Vy, eu posso fazer uma composição dele. O que é compor? É juntar os dois. Se eu junto os dois, tem que dar o vetor V, sacou? Então, você percebe que se eu somar o módulo vetorial, né? Ou melhor, fizer uma soma vetorial de Vx mais Vy, isso tem que dar igual ao vetor V. Isso é uma soma vetorial. Percebam que esses dois aqui formam um ângulo de 90 graus entre si. São perpendiculares. Então eu posso aplicar Pitágoras, porque acaba formando um triângulo retângulo. Então como ficaria aqui? Olha, eu posso calcular o módulo de V ao quadrado, que é a hipotenusa. Se você perceber, esse vetor azul é a hipotenusa do triângulo. Seria igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isaac, para que eu faço isso? Para juntar, quando eu tiver o valor de Vx e o valor de Vy, eu junto esses dois e acho V. Como? Perceba que acaba sendo o teorema de Pitágoras, né? Acaba sendo o teorema de Pitágoras aí. Mas, se eu tiver o vetor V e quiser achar Vx e Vy, geralmente a gente dá o ângulo entre o vetor V e a horizontal
que eu vou chamar de ângulo θ, ou a gente dá o ângulo entre o vetor V e a vertical. Eu vou usar aqui o ângulo θ com a horizontal. E aí como é que vai ficar? Aí eu vou usar a trigonometria para isso. Ó. Lembra o seguinte, Vx ele está com o ângulo. Ele está junto do ângulo θ. Então ele é o cateto adjacente. Ele está junto com o ângulo. E o VY está sem o ângulo. Então ele é o cateto oposto. Ele é o cateto oposto ao ângulo. E aí lembra, né? Para calcular o cateto adjacente, você vai usar o cosseno. E para calcular o cateto oposto, você usa o seno. Então, para fazer isso, para Vx, ó, Vx vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. Enquanto Vy é o cateto oposto, então vai ser V vezes o seno do ângulo θ. Isaac, como é que tu chegou a isso aí? Você deve lembrar da fórmula do seno, que eu vou colocar aqui em cima. Ó. Seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu apliquei exatamente essas duas coisas nesse cara aqui, ó, de azul. Então, se eu quero juntar, se eu quero compor dois vetores, eu uso isso. Dois vetores perpendiculares, tá? Se eu quero decompor o vetor, eu uso isso aqui, ó. Sempre isso poderia mudar se, no caso, o ângulo tivesse sido esse aqui, ó, com a vertical. Aí Vy passa a ser o adjacente e o Vx passa a ser o oposto, mas o valor vai dar o mesmo. Para a gente juntar isso tudo, vamos para um exemplo. Imagina que existe uma caixa com ângulo de 30 graus e você quer puxar essa caixa na diagonal. Você puxa essa caixa e ela anda 10 metros na diagonal. Aí você quer dizer assim, ó, olha, quanto ela andou na horizontal e quanto ela andou na vertical. É isso que você quer. Você quer saber qual foi o deslocamento dela na horizontal, quanto ela andou em questão de largura, ó, quanto ela andou aqui na horizontal e quanto ela andou na vertical. Então eu vou chamar de x e de y, que a gente quer calcular. Aí perceba, o ângulo dado com a horizontal foi de 30. Então, quem vai ser o x? O x vai ser o cateto adjacente. Então, eu uso a hipotenusa, que é 10, vezes o cosseno do ângulo 30. Certo? E o y? Quanto ele andou na altura? Vai ser 10. Ele é o cateto oposto, então, vezes o seno de 30. Geralmente, na questão, ele dá o valor do seno e do cosseno, né? Mas como eu usei 30 aqui, eu posso dizer que é o seguinte. Quem vai ser x? X vai ser 10 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, olha como vai ficar o valor de x. 10 dividido por 2, 5. Então, isso aqui é 5 raiz de 3 metros. Ah, Isaac, mas isso... Ele andou 5 raiz de 3? É. Na questão ele daria o valor de raiz de 3 para você saber de fato quanto ele andou. E o y aqui? O y seria 10. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, significa dizer que o y vai ser 5 metros. Então, na altura, olha que legal, ele andou 5 metros. Tá? Isso eu posso fazer com deslocamento, eu posso fazer com velocidade, eu posso fazer com aceleração, eu posso fazer com força. Então, tudo que você precisa entender mesmo é quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e identificar o ângulo para ver se é seno ou cosseno. Fechado, meu povo? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Se
eu mereço aí uma curtida e uma inscrição no canal, faz isso. Compartilha também esse vídeo para chegar a mais pessoas aí, para que o pessoal entenda essa parte fundamental aqui da física. Beijo grande para vocês e até uma próxima aula.